Olá, senhores pais ou responsáveis, né, dos nossos aluninhos. É uma expressão aqui carinhosa para nossas crianças, né? Do ensino infantil, ensino religioso infantil. Saudações a todos. Eu quero agradecê-los pela participação conosco nesse trabalho, nessa empreitada que não está sendo fácil, né? Mas que estamos conseguindo levar adiante, né? Ninguém disse que seria fácil. Gente, esta é a nossa aula de número 7. Como vocês podem ver na nossa tela, a tela de vocês aí também, eu quero falar sobre um assunto muito interessante hoje nessa videoaula aqui. Ensino religioso, diversidade cultural e religiosa. E você talvez já perguntaria, professor, você ia falar sobre isso na sala de aula com as crianças do ensino infantil? É óbvio que não. Por isso eu escolhi falar para os pais das crianças, né? Porque na sala de aula com as crianças do ensino infantil, até os 6 anos de idade, 5, 6 anos de idade, o professor ele fala sobre espiritualidade de forma lúdica, né? Como eu falei na aula anterior, na aula de número 6, e o lúdico é tudo aquilo que se refere a brincadeiras, né? Técnicas de ensino usando figuras, pinturas, gravuras, brincadeiras, joguinhos, enfim, para transmitir aquilo que o professor pretende através dessa técnica que, para as crianças do ensino infantil, é a técnica mais apropriada. No entanto, eu escolhi falar aos pais desses alunos, né? Pais e responsáveis, seja tio, vovô, vovó, enfim, né? Parentes, seja você quem for o responsável pela a criança, eu preferi falar a vocês, pessoas adultas. E isso me dá uma liberdade de falar de coisas que trarão para vocês informações sobre o ensino religioso de forma panorâmica, numa visão panorâmica, desde o ensino religioso para a modalidade infantil, depois fundamental, depois ensino médio. E eu estarei, na verdade, até entrelaçando essas videoaulas, todo esse conhecimento abrangente. De vez em quando eu estarei falando de forma entrelaçada, né, entre as 3 modalidades. Para que eu conclua os 3 estágios, eu terei que fazer vídeos para cumprir 12 horas de trabalho de gravação de videoaulas. Eu terei que fazer 12 horas para cada modalidade. Nesta primeira, ensino infantil, nós já estamos agora nessa, é a videoaula 7. Né? No final, eu terei que somar quantas horas darão as aulas para dar no mínimo 12 horas. Se passar um pouquinho não tem problema, mas não pode ser menos de 12 horas. E eu estou falando para vocês, pais e responsáveis, passando informações sobre o ensino religioso nas escolas públicas. Então isso me dá liberdade para falar para pessoas que são adultas, que têm, né, a mente mais aberta, que têm capacidade de ouvir e entender coisas um pouco mais complexas, né? Apesar de que aqui nós estamos falando de coisas complexas de maneira simples, né? Para todos entenderem. Nesta videoaula, eu quero falar desse tema, que é o ensino religioso, diversidade cultural religiosa, que traz no seu bojo de conhecimento a diversidade cultural que há no Brasil. Que é diversidade cultural? As muitas culturas, né? Entendendo que
cada família pode ter sua cultura própria dentro de um bairro formado por dezenas de famílias, né? Aí o bairro pode ter uma cultura própria dentro de uma cidade composta por dezenas de bairros e assim sucessivamente, né? Uma cidade pode ter sua cultura própria dentro de um estado composto por dezenas de cidades e, né, sucessivamente. Então, falar de diversidade cultural no Brasil é no mínimo complexo, porque o Brasil é um país de uma diversidade cultural enorme, né? A pluralidade cultural no Brasil é evidente, né? E não só a diversidade cultural é enorme, como também a diversidade religiosa, que é parte da cultura. Eu preciso esclarecer para vocês aqui que a religião, ela é um dos elementos que compõem a cultura de uma pessoa, de uma família, de um clã, de um grupo, de uma sociedade, enfim, de um país, de um reino. Não interessa a quantidade de pessoas. A religião é um dos elementos que compõem a cultura. E como professor de ensino religioso, é claro que eu vou falar da diversidade cultural religiosa, né? Da diversidade de cultura do ponto de vista religioso do nosso país. Esse material que está na tela de vocês aí é um material maravilhoso. Eu estou pegando emprestado da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, né? No sul do Brasil aqui, no nosso país. Lembrando que eu sou do Estado do Espírito Santo, mas eu estou fazendo uso desse material que é esplêndido. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui não é slide, tá, gente? Esse aqui é um PDF, então eu vou estar usando o mouse aqui o tempo todo para estar passando as páginas, né, para a gente estar usando o nosso método que eu uso sempre, que é leitura e explicação do texto. Então, deixa eu mostrar para vocês a fonte bibliográfica, né, que é de onde eu peguei esse material. Aqui na página de número 5. Olha aí, ó. Governo do Estado do Paraná, Secretaria de Estado da Educação, Superintendência da Educação. Então esse livro, ele é um livro da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Ele é um material exclusivo, mas é para uso dos professores de ensino religioso do Paraná e também de todo o Brasil. Aqueles que querem, né? Como o Estado do Paraná é um estado referência em ensino religioso em todo o Brasil, então eu fiz questão de usar um material de referência, né? Ensino religioso e diversidade cultural. Na página 6, aí ó, Curitiba, CID, Paraná, ano 2013. Na página 6 nós temos aqui, ó, catalogação na fonte, temos aqui as informações dos organizadores, fotografia, projeto gráfico, diagramação, né, consultoria, ilustrador, enfim, aqui estão todas as informações necessárias da bibliografia usada pelo professor Gilberto para esta videoaula. Ok, pessoal? E você pode perguntar, Gilberto, mas nas outras aulas você não mostrou dessa forma. É porque eu estava usando material de professores que são meus professores na Uninter e que são produzidos pela editora da própria Uninter, que é a editora Intersaberes. Então, fica mais fácil apresentar. Como esse material não é da Uninter, não é da editora Intersaberes, é um material exclusivo da Secretaria de Educação do Estado do Paraná, então eu estou fazendo questão de mostrar para vocês todas essas informações. Ok? Vamos aqui dar um pulinho para a página 9. A página 9 está aqui o sumário, né? Aqui nós podemos ver todos os temas abordados, temas e subtemas, tópicos abordados no material.
Temos no capítulo 1, antes do capítulo 1 temos a introdução. No capítulo 1 nós temos as organizações religiosas. Aí temos o líder nas organizações religiosas, as diferentes organizações religiosas, o legado das religiões afro-brasileiras, que são de descendência ou de matriz africana, né? O sagrado feminino nas religiões. Já vou deixar claro que eu não quero falar sobre nada disso. Nosso estudo hoje está no capítulo 2, Lugares Sagrados, onde nós começaremos lá na página 67, com esse tema, subtema, né? O tema do nosso estudo mesmo é ensino religioso, diversidade cultural e religiosa, mas o nosso subtema, mais propriamente dito, o tema da videoaula em si, é lugares sagrados e espaços construídos para o encontro com o sagrado. Ok? Então, a partir de agora, nós vamos para a página 67 e começaremos, então, o nosso estudo Ensino Religioso, Diversidade Cultural e Religiosa, tema principal, subtema Lugares Sagrados. Por incrível que pareça, por ser um livro, um material didático preparado pela Secretaria de Educação do Paraná, então, muitos profissionais participaram desse trabalho. E esse tema foi preparado pelo nosso professor, do qual usamos a referência do livro dele na aula anterior, que é o professor Eloy Correia dos Santos, né? Um grande profissional, referência. E esse assunto que vamos abordar aqui foi preparado por ele na Secretaria de Educação lá no estado do Paraná. Lugares sagrados, ok? Vamos lá. Toda vez que alguém bronqueava com Mariazinha, ela saía correndo e subia no Morro da Pedra Bonita. Era um lugar no alto de um morro em que havia uma pedra grande, de onde podia se ver toda a cidadezinha. Para ela, aquele lugar era sagrado. Lá ela se sentia segura. Ficava observando de cima toda a cidade e parecia que estava olhando para si mesma e aos poucos ia se acalmando. Ele começa aqui contando uma historinha de uma menina chamada Mariazinha. Toda vez quando alguém brigava com ela, né? Ele usou a palavra bronqueava. Toda vez que alguém bronqueava com Mariazinha, é quando, né, briga, fala alto, chama atenção, né? Enfim, ela ia para esse local. E ele diz aqui que para ela aquele lugar era sagrado. Ele está usando a referência de um outro autor ou dele mesmo? Eu acho que é dele mesmo aqui, ó. Santos, 2007. Como ele tem Santos no sobrenome, pode ser que seja um material dele próprio, né? Uma citação de algum material dele próprio. Ok. E aqui tem até a imagem, né, do local, provavelmente do local do qual ele se refere. Mas o que é um lugar sagrado? Quais são as características de um lugar sagrado? O que faz com que um lugar seja considerado como sagrado? Gente, eis aqui 3 perguntas básicas, fundamentais, que toda pessoa que participa de algum grupo religioso deveria fazer e buscar as respostas. Aqui você já vai entender por que o professor Gilberto está fazendo questão de falar sobre o assunto. Existe no meu canal do YouTube, Professor Gilberto Souza Ensino Religioso, uma videoaula onde eu falo sobre as coisas que são ou que existem em todas as religiões. Entre elas, sacrifício, culto e o local sagrado. Aqui nessa videoaula, nessa primeira parte, estaremos falando sobre local sagrado. E essas 3 perguntas são essencialmente fundamentais. Eu até gostaria de expandir isso aqui a
todos aqueles que participam de alguma religião, de algum grupo religioso, de alguma fé, de alguma expressão de fé, aonde se adora alguma entidade ou alguma divindade, aonde tem um local de referência para tal coisa, né? Para adoração. E pergunte, que faça essas 3 perguntas para si ou para o seu líder e que busque as respostas. O que é um lugar sagrado? Quais são as características de um lugar sagrado? Segunda pergunta. A terceira pergunta. O que faz com que um lugar seja considerado sagrado? Ok. Vamos ver o que o professor Eloy, que é doutor, né, na área de ensino religioso, ciência da religião, enfim. Vamos ver o que ele vai nos ensinar sobre essas perguntas. Vamos ver quais são as ideias apresentadas. Então, primeira pergunta: qual lugar é sagrado? Ele vai responder. Lugar pode ser um espaço que se torna familiar para o sujeito. É o local onde ocorrem as relações do dia a dia. Lugar, tá? Não é lugar sagrado, não. Ele está falando aqui apenas de lugar. Ele fez a pergunta ali, ó. Qual lugar é sagrado? Tá. Então ele vai começar uma argumentação para chegar no lugar sagrado. E ele começa dizendo que lugar pode ser um espaço qualquer, né? Espaço que se torna familiar para o sujeito. É o local onde ocorrem as relações do dia a dia. Isso é um lugar. Construímos nosso entendimento de lugar na relação de afetividade, identidade, onde o particular e histórico acontecem, né? Por outro lado, espaço pode ser qualquer local, independente de identificação ou familiaridade. É qualquer porção da superfície terrestre. No espaço estamos vulneráveis, no lugar nos sentimos acolhidos e sentimos que podemos fazer parte dele. Ou seja, nessa primeira parte, nesse primeiro parágrafo, o professor Eloy está definindo a diferença de conceito de lugar e de espaço. Então, nesse parágrafo, o professor Eloy definiu para nós, para a gente aprender. Vamos aprender com ele. Já que dificilmente a gente estuda sobre isso, vamos aprender com ele a diferença do conceito de lugar e de espaço. São duas coisas diferentes, distintas, conceitualmente falando. Conceito de lugar, ele explica, pode ser um espaço que se torna familiar para o sujeito. É o local onde ocorrem as relações do dia a dia. Isso é lugar, um lugar específico, né? De preferência, um lugar que é familiar para o indivíduo. O que é espaço? Pode ser qualquer local, independente de identificação ou familiaridade. Qualquer lugar é um espaço. O espaço é indefinido. É qualquer porção, é qualquer pedaço da planície terrena aonde você possa se situar, onde você possa identificar, mas independente de identificação ou familiaridade, é qualquer porção da superfície terrestre. No espaço estamos vulneráveis, ou seja, o espaço é um lugar onde você não se sente seguro porque você não tem familiaridade nenhuma com o espaço, que pode ser qualquer lugar na planície terrena. No entanto, no lugar, nos sentimos acolhidos e sentimos que podemos fazer parte. Essa definição deixa claro que lugar e espaço são duas coisas diferentes. Lugar é onde você se apropria, é onde você se familiariza e você tem relações do dia a dia. Então você se sente parte daquele lugar. Você se sente parte do lugar, né? A nossa casa, nosso trabalho, a escola, locais que você frequenta muito, que você tem pessoas que você conhece, que você constrói relacionamentos ali. Então isso é lugar. Porém, espaço é diferente. É onde você não tem nenhuma familiaridade, nem afetividade, nem se identifica. Pode ser qualquer porção
de proporção de local em qualquer parte da Terra, onde você não precisa identificar, é independente de identificação ou de familiaridade. E esse espaço não te proporciona nenhuma segurança, porque você não tem familiaridade nenhuma com ele, ok? Então aqui já tem uma definição top, muito show de bola para a gente começar a entender as perguntas que foram feitas. Mas o que é um lugar sagrado? Olha como é interessante você entender o significado das palavras, né? Na gramática da língua portuguesa, então, é interessantíssimo porque a língua portuguesa usa milhares de palavras para expressar coisas, né? Então, às vezes, assim, no senso comum, espaço e lugar é a mesma coisa, mas acabamos de ver que, academicamente falando, não é. E observe as perguntas, mas o que é um lugar sagrado? Ele não está perguntando o que é um espaço sagrado. Ele não usou a palavra espaço, que na definição é um lugar qualquer onde você não é familiarizado, onde você não tem nenhuma relação com ninguém, nada disso. Ele não usou essa palavra espaço, ele está usando a palavra lugar, que é exatamente onde se torna familiar para você. É o lugar onde ocorrem relações do dia a dia. Você convive com pessoas ali, ou com alguém, ou se relaciona com alguém, ou com uma entidade, enfim. Então, o que é um lugar sagrado? Quais são as características de um lugar sagrado e não espaço sagrado? O que faz com que um lugar seja considerado como sagrado? Em nenhum momento usou-se a palavra espaço. Espaço que você não tem relação, que você não conhece, que você se sente desprotegido. Não, é lugar. Lugar é o seu lugar, onde você vive dia a dia, relaciona, é familiar para você, você se sente bem, se sente protegido ali, entendeu? Então aqui, ó, show de bola para nós. Muito bom isso aqui, né? Vamos lá. O que torna um lugar, começando aqui, ó. O que torna um lugar sagrado é a identificação e o valor atribuído a ele. Muitas vezes é entendido como sagrado o local em que nasceu ou morreu um determinado líder religioso, por exemplo, né? Onde foram construídos templos de adoração, igrejas, cemitérios, catacumbas, criptas ou mausoléus, ou seja, o espaço no qual enterramos os mortos, onde se fazem os cultos e rituais em reverência ao divino. Então, eis aqui a definição, o início da definição de lugar sagrado. O que torna um lugar sagrado? Resposta: é a identificação e o valor atribuído a ele. A identificação e o valor vem como? Muitas vezes é entendido como sagrado o local em que nasceu ou morreu um determinado líder religioso, onde foram construídos templos de adoração, igrejas, cemitérios, catacumbas, criptas, mausoléus. O que são mausoléus? Espaço no qual enterramos os mortos, onde se fazem os cultos e rituais em reverência ao divino por causa do morto, enfim. Ok. O lugar sagrado e a arte na religião, subtópico, né? Vamos conhecer os lugares sagrados de algumas organizações religiosas e analisar as produções artísticas e culturais que as diferenciam. Acredita-se que na pré-história as pinturas feitas no interior das cavernas em galerias muito distantes possuíam finalidades ritualísticas. Ritualística quer dizer de culto. Ritual, né? Um culto, ritual. No período paleolítico,
Os caçadores, ao pintar suas experiências cotidianas, como a de caça aos animais, acabavam por adquirir um domínio sobre eles. Então, as pinturas tinham uma função de culto e objetivo religioso. À medida em que poderiam invocar forças místicas ou divinas, através da pintura que era parte de um culto, de uma liturgia, né, com objetivo religioso, enfim. Essas pinturas feitas nas cavernas eram ou são chamadas de pinturas rupestres. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para você visualizar aqui, ó, uma pintura rupestre numa caverna, né? Muito bonito. Nunca tive o privilégio de ver uma pessoalmente, mas nas pinturas e gravuras e imagens que a gente vê, percebe-se ser muito lindo, né? Continuando a leitura. No Egito Antigo, surge a arquitetura monumental das pirâmides, grandiosas construções que serviam como túmulos para os faraós, os quais eram os líderes máximos daquele povo. As pirâmides mais famosas são as de Quéops, Quéfren e Miquerinos, localizadas no deserto de Gizé. Vamos aqui para essa chamada aqui, ó. Você sabia? No período paleolítico, conhecido como Idade da Pedra Lascada, o homem fabricava utensílios de pedra lascada e madeira, cerca de 2 milhões de anos atrás, até o início do Neolítico, cerca de 10 mil anos atrás. Isso aqui é um dado científico, nós não precisamos questionar, nem criar caso por causa disso. Tem pessoas que acreditam nesses dados, outros não, então não vem o caso. É apenas um você sabia, né? É um dado científico. Vamos seguindo em frente na nossa busca pelo conhecimento. A arte egípcia estava intimamente ligada à religião do povo egípcio, né? Além das pirâmides, eles construíram templos, esculturas, pinturas, artes decorativas, máscaras funerárias, relevos e artefatos que simbolizavam, por meio da arte, todo o poder da cultura dos egípcios. A arte egípcia era bastante padronizada e tinha a função de difundir preceitos e crenças religiosas. O professor Eloy está fazendo aqui uma relação entre a arte e a religião nos povos antigos, ok? Ele falou das pinturas rupestres, agora está falando das artes egípcias, principalmente nessas 3 pirâmides aí, Quéops, Quéfren e a outra me esqueci. Deixa eu voltar aqui. E Miquerinos, né? Quéops, Quéfren e Miquerinos, lá no deserto de Gizé, que são essas 3 maiores aqui. E ele está relacionando as obras de artes encontradas nelas com a religião dos faraós e do povo egípcio, né? Então, eis aí. Saiba mais. O faraó era considerado um ser divino que exercia controle completo sobre seu povo e que retornaria junto aos deuses de onde viera. A arquitetura das pirâmides, erguendo-se em direção aos céus, colaboraria no processo de elevação e ascensão da alma. Isso aqui tudo é a mística egípcia, né? É um conceito da religião egípcia, né? Essas informações aqui. Também ajudaria na conservação e preservação do corpo sagrado do faraó. Era a crença deles. Evitando a decomposição. Por isso que eles mumificavam, né? O corpo do indivíduo, né? Eles acreditavam que o corpo deveria
ser mantido para que a alma que vive no além possa retornar e assumir sua posição como soberano. Vale a pena expor aqui um pensamento meu, um questionamento que surgiu agora de imediato, diante dessa afirmação aqui, esse conhecimento científico-religioso. Vale a pena fazer um comentário aqui. Se essa crença, né, que eles tinham fosse real, ou se for real, o que aconteceria, ou o que acontecerá, no caso, se todos os faraós ressuscitassem e voltassem para os seus corpos, já que ele voltaria, cada um deles acreditava voltar como soberano, então ia haver uma guerra muito grande, porque cada um dos faraós, quando acordassem, iam questionar, iam querer tomar posse do reinado. Só que um após o outro ia dizer a mesma coisa: eu retornei porque eu sou o soberano. Ok, então vamos fazer aqui um ringue, vamos partir para a porrada e aquele que sobreviver será o rei. É uma brincadeira, mas é uma observação interessante, diante das afirmativas de fé que eles tinham. Continuando a leitura. Por isso, procuravam impedir a decomposição com um elaborado método de embalsamar e enfaixar em tiras de tecido vegetal o corpo, né? Em volta da câmara funerária, que se situava no centro da gigantesca estrutura de pedra, eram depositados escritos que continham encantamentos e fórmulas mágicas para auxiliar na jornada para o outro mundo, né? Mundo pós-morte, segundo a crença deles. Também costumavam sepultar junto com o faraó os seus servos como acompanhantes, para ele não chegar no além desprovido de servos e escravos. A arte contribui para a substituição deste costume. Em vez de sepultar servos humanos, passaram a oferecer imagens e pinturas. Segundo Ostrauer, 2009, na obra Universo da Arte, as pinturas egípcias eram pinturas funerárias que tinham como objetivo, por um lado, decorar o túmulo dos faraós e, por outro, acompanhar o morto em sua viagem ao além e lhe fornecer as condições necessárias para desfrutar a imortalidade. A arte egípcia, portanto, estava fortemente vinculada à religião, tratando de temas como a morte e a imortalidade. Bom, o professor está, insisto em dizer, relacionando a religião e a arte religiosa, né? Porque na pintura rupestre lá, que nós mostramos aqui agora há pouco, posso voltar aqui para te mostrar de novo. Na pintura rupestre, a crença era que o homem pré-histórico, ao matar um animal, ao vencê-lo, numa batalha, porque era uma batalha mesmo, aquela correria, e corre aqui, pega ali, e de repente ele poderia até ser morto pelo animal, se o animal fosse muito agressivo e forte e tal, mas ao vencer um animal, matando ele entrava na caverna, então ele ia numa pedra que ele achava apropriada e ele pintava isso, mas os estudiosos dizem que isso tinha a ver com um ritual, essa pintura era parte de um ritual, aonde o indivíduo acreditava receber força divina, e essa força dava para ele a capacidade de se tornar cada vez mais superior aos animais na questão de força para poder continuar sobrevivendo, né? Então, o professor Eloy está fazendo uma relação aqui das pinturas com a religião, a ligação que há. E em seguida ele foi aqui para as pinturas egípcias encontradas nas pirâmides, principalmente as 3 maiores e mais conhecidas, mais famosas, Quéops, Quéfren e Miquerinos, e ele apresenta para a gente aqui o conhecimento científico religioso dessas pinturas, que relaciona a religião dos faraós. Inicialmente, quando o faraó morria, todos os seus servos tinham que morrerem também, serem embalsamados, mumificados e colocados junto, próximo à sepultura, para que o acompanhassem no além. Posteriormente, passaram a poupar a vida dos servos e fazerem pinturas. E as pinturas representavam esses servos e toda a vida que o faraó tinha, com as suas riquezas, enfim, no além.
Porém, os bens do faraó, os principais bens, iam para a sepultura com ele também, para acompanhá-lo na vida pós-morte e ou para quando ele voltasse para o seu corpo, todos os seus bens estarem ali, toda a sua riqueza, né? Ok, gente? Estamos falando, lembrando sempre que o nosso tema principal é diversidade cultural e religiosa, né? Partindo da disciplina aqui de ensino religioso. Como tema, nós temos lugar sagrado ou lugares sagrados, né? Dentro da diversidade cultural religiosa, nós temos Brasil e mundial, né? Brasileiro e mundial. Nós temos aqui a definição de lugar, tivemos até agora a definição de lugar e de espaço. Ele definiu que o lugar sagrado e o lugar sagrado, ó, o que torna um lugar sagrado é a identificação e o valor atribuído a ele, né? Repetindo, o que torna um lugar sagrado é a identificação que você tem com o lugar, como você se identifica com aquele lugar e o valor que você atribui a ele. Aí ele deu aqui várias referências, já falamos, né? Depois ele entrou falando sobre o lugar sagrado e a arte na religião. O que é arte? Pinturas, né? Esculturas, enfim. E é sobre isso que ele está falando agora, são subtópicos, ok? Falamos aqui sobre a curiosidade aqui da crença egípcia, né? E agora, continuando a leitura. Assim como os egípcios, a cultura greco-romana, talvez você não saiba do porquê dessa expressão greco-romana, é porque a cultura romana, na verdade, se formou através da cultura grega, né? Por isso que dizemos cultura greco-romana. A cultura greco-romana construiu muitos templos para cultuar seus deuses. Para eles, os deuses habitavam o Monte Olimpo, que é uma cultura grega, viu? Mas que os romanos pegaram para si também e deram continuidade nessa cultura a partir do Império Romano. E o mais poderoso entre eles era Zeus, esposo da deusa Hera, protetora dos casamentos. A deusa Hera, no caso, né? A mitologia era um dos elementos da religião grega. Ó, observa, a mitologia era um dos elementos da religião grega, que Roma pegou emprestado e levou para frente. Por isso, greco-romana. Nela, cada deus tinha uma função. Por exemplo, a Afrodite era a deusa da beleza. Eros era o deus do amor. Poseidon, o deus dos mares. Apolo, deus da harmonia e da luz. Atena, deusa da sabedoria. Dionísio, deus da desordem e do vinho, e etc. Em homenagem a eles foram construídos muitos templos, com magnífica arquitetura e riqueza artística. Riqueza artística. Esses templos eram respeitados como lugares sagrados. Entenda, hein? Onde aconteciam rituais e oferendas aos deuses para manter o elo que ligava os homens à divindade. Ó, esses templos magníficos em arquitetura e riqueza artística são respeitados como lugares sagrados, onde aconteciam rituais, cultos, né? E oferendas. Com o intuito de quê? Manter o elo que ligava os homens à divindade. Aqui nós já poderíamos conversar muito sobre a ideia de lugar sagrado. Ele já está expondo aqui e a gente pode conversar muito sobre isso, né? Inclusive, eu acho que é o fechamento, porque aqui já tem atividades. Fechamento. Eu não vou passar atividades para vocês, tá? Vamos ficar só na leitura e interpretação do texto lido. Então, eis a questão. Lugar sagrado.
O que acontecia nos lugares sagrados? Aconteciam rituais e oferendas. A fim de quê? Qual era o propósito? Manter o elo que ligava o homem às divindades. Porém, essas estruturas não foram construídas para abrigar pessoas. Não era para ninguém morar lá dentro. Mas para evitar a excessiva exposição das esculturas de deuses e deusas ao sol ou à chuva. Então vamos lá. Resumindo. Lugar sagrado. Pode ser um lugar com templo ou sem templo, para começar. Lembrando que a diferença de lugar para espaço, né? O lugar sagrado já diz tudo. Lugar é onde você é familiarizado, você está familiarizado com aquele lugar. Você se sente parte dele, você se relaciona com ele, com as coisas que estão inseridas nele, com as pessoas ali, se tem pessoas, se não tem, mas você se sente bem naquele lugar. É o seu lugar, né? Existe a expressão popular que diz aqui é o meu lugar, né? Então, quando falamos de lugar sagrado, não usamos a palavra espaço, porque a palavra espaço não tem nenhuma identificação com a pessoa, mas o lugar, sim. Então, lugar sagrado pode ter um templo físico, de alvenaria, de madeira, do que for, ou não. No entanto, a grande referência histórica da humanidade é a cultura greco-romana. Começou com a cultura grega e se estendeu pela cultura greco-romana, que adorava aos deuses, que fazia esculturas, mas para não deixar essas esculturas sob a ação da natureza, sol, chuva, vento, tempestade e tal, então eles faziam templos, megatemplos ao redor das esculturas e já aproveitavam que o lugar era consagrado. Observe que eu mudei a palavra agora de sagrado para consagrado, né? É uma palavra bastante usada na Bíblia, ser consagrado, ser ungido, ser consagrado, ser santificado, né? Mas vamos continuar aqui no conceito do ensino religioso. Então, construía-se aquele templo para abrigar a estátua do Deus adorado. Fosse ele o Deus que, né, que a pessoa tivesse escolhido, ou aquela sociedade tivesse escolhido, enfim. Aproveitando o lugar sagrado, o que as pessoas faziam? Iam até lá para fazerem rituais àquele deus ou aos deuses e oferecer, colocar ali oferendas. A fim de quê? De manter o elo que ligava o homem à divindade. Ou seja, aqui já está o conceito básico de culto. O que é culto? Culto é um ritual onde apresenta-se também oferendas com o fim de manter o elo de ligação com os deuses. Resumindo, culto nada mais é que um relacionamento do mortal com o imortal através da liturgia e de oferendas, ok? Isso aqui é coisa que você não vai achar facilmente na internet. Aqui eu apresento para você a importância desse trabalho que nós estamos fazendo. Para mim, como formando em ciência da religião na faculdade, no Centro Universitário Internacional, na Uninter, e para você, pai, mãe ou responsável pelas crianças, né, que vão à escola para aprender ensino religioso, olha a importância desse trabalho. Para mim, aprendendo e transferindo conhecimento. Para vocês, aprendendo coisas que talvez nunca tinham ouvido falar antes, né? E já também tendo em mente o que seus filhos aprenderão na sala de aula com um professor de ensino religioso que tem formação acadêmica em ciência da religião e que tem consciência de que, como professor de ensino religioso, são essas coisas que ele deve ensinar.
ensinar aqui talvez passaria a ideia de incutir na mente deles, mas não é bem isso. É apenas passar informações para que eles mesmos, aprendendo, entendendo, percebendo essas coisas da diversidade cultural religiosa, da história, da humanidade, ele se identifique, ele se situalize, né, dentro da história da humanidade, na sua sociedade, a sua família, a religião que nós temos, o Deus que adoramos, o conceito de lugar sagrado, de templo, conceito de culto. Porque, diga-se de passagem, o conceito de culto aqui é aplicado a todas as religiões, não é apenas a uma ou outra. Esses conceitos que eu acabei de apresentar aqui, principalmente esse último sobre lugar sagrado, templo sagrado, adoração à divindade, rituais e oferendas, são a base para todas as religiões. Todas, todas. Todas partem desses mesmos pressupostos, ok? Então não interessa a religião da qual você pertence. Se lá tem um templo, se lá tem um altar, e lá fala-se de uma divindade, um nome sagrado do qual você deve adorar, então vocês estão partindo desses pressupostos básicos. E esses pressupostos básicos dão para o adorador, né, as diretrizes das quais ele precisa seguir, que fundamentam as suas relações com o divino. E que deve também, né, de certa forma, padronizar esse comportamento do adorador com a divindade. Ok? Gente, o nosso próximo subtópico, para não ser enfadonho, eu vou gravar na próxima videoaula, que será a aula de número 8. Ok? Muito grato a todos que estão comigo nesta empreitada, participando e me apoiando. Vejo vocês na próxima aula. Até lá, gente!